paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindos à segunda videoaula da Escola Bíblica Dominical. Tome posse da sua Bíblia e da sua lição bíblica. Primeiramente, nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus por sua graça, seu grande favor, e agradecemos também ao presbítero Júlio Henrique, que está comigo fazendo esta gravação. Vamos para a nossa lição. O título dela nos diz assim: a segunda lição, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. O nosso grande texto áureo nos afirma: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samária tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9, 31. A verdade prática nos diz que a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Vamos para a introdução da nossa lição. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. A nossa lição está dividida em 3 tópicos essenciais, principais. O Espírito Santo como promessa. 1. Número 2. O Espírito Santo consola e ensina. E 3. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Então atente. Abra o seu coração nesta linda manhã. Domingo, vinde Domini, domínio, dia do Senhor. Vamos abrir o nosso coração e absorver a palavra de Deus. O Espírito Santo como promessa. Vamos abordar esse primeiro tópico. A salvação da humanidade foi um projeto do Deus trino e uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação e o Espírito é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. Essa descrição diz que a salvação da humanidade foi um projeto do Deus trino e uno, planejado antes da fundação do mundo. Então eu digo, a igreja que está na terra, a igreja neotestamentária, a noiva imaculada de Jesus, foi planejada no céu. Ela foi inaugurada na cruz, ela foi batizada no Pentecostes. A promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano e não é um plano qualquer. Isso envolve as 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 Pedro 1:2. Deus anunciou diversas vezes e diversas maneiras pelos profetas a vinda de seu Filho como Salvador do mundo. Em Romanos, você pode conferir, Romanos capítulo 1, verso 2. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito. Confira isso em Isaías, no capítulo 32, verso 15, depois no capítulo 42, do verso 1 e 10, em Isaías 61, 1. Confirmada no Novo Testamento através de Mateus 12, 18 e Lucas 4, do 18 ao 21. A salvação e a plenitude do Espírito Santo são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Isaías 44, 3 e Joel no capítulo 2, do 28 ao 32. Na Antiga Aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes.
As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento, e uma delas era a capacidade de pessoas para obras específicas, como a de profetas, Números 12:3, ou de liderança. Essas habilitações eram espirituais, profecias, revelações e milagres, também aptidões individuais, artísticas e habilidades para a liderança militar e política. Está registrado, todos os versículos aqui estão na palavra de Deus. A promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, disse Jesus. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário, em Atos 2, verso 32 e 33. Jesus disse também que tinha muitas coisas para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Passemos agora ao Espírito Santo consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos a fazê-los lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Vamos então abordar sobre o Consolador. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo, como com o Filho. O termo grego parácletos vem da preposição para, ao lado de, próximo de, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paráclito. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento, 4 vezes se refere ao Espírito Santo. Em João, capítulo 14, verso 16, no 26, no capítulo 15, 26 e no capítulo 16, verso 7. E uma ao Senhor Jesus, traduzido por advogado em 1 João, capítulo 2, verso 1. A ideia de Paráclitos é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução Consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Eu tenho algo aqui, extra lição, que está apropriado dentro do Consolador. A palavra outro, ele disse que viria outro, então essa palavra outro é muito significativa. Em grego existem 2 vocábulos com o sentido de outro. Um deles se refere a outro de espécie diferente, enquanto que o segundo outro diz respeito a outro da mesma espécie. Jesus empregou justamente esse último termo. O Espírito Santo é um ajudador da mesma espécie que Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa divina, tal qual o nosso Senhor Jesus, e tem os mesmos atributos e qualidades. Agora, Jesus Cristo, o Espírito Santo como o ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, na mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como o outro Consolador. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina, João 6,45. O ensino era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, verso 26. O Espírito Santo nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Agora, o Espírito Santo como ajudador. A nossa Bíblia, a versão revisada de Almeida, traduz Paráclitos por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária.
Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final de nossa jornada. Ele nos ajuda em nossas fraquezas, Romanos 8:26. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, João 14:26b. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou apenas aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Me permitam dizer que existe um exército de malandros espirituais que contam com uma inspiração de última hora. O que Deus me der, então aí eu falo. Errado. Prepare-se. Se nós não falarmos segundo esta palavra, nunca veremos a alva. Ainda um conselho paulino a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Passemos agora ao Espírito Santo. Ele reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo, nós instrumentalizando, se assim nós nos colocarmos à sua disposição. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, Romanos 3:23. Mas da incredulidade. Isso é o pecado, do pecado porque não crê em mim. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada em João 3, verso 18. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Tito 3,15. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. João 8,46. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai. E o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelo de todo o mundo. 1 de João, capítulo 2, verso 1 e 2. O Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. 1 João, em João, aliás, o Evangelho de João, capítulo 12, 31 a 33 e 14, verso 30. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. Mateus, capítulo 25, do verso 41. Apocalipse 12, 7 e até o 10. E no capítulo 20 e no verso 10. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus, da sua morte e ressurreição.
Diante do exposto, irmãos, ficamos sabendo que o sentido do Consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Já indo para o final de toda essa abordagem, como se trata da lição, esta lição preciosíssima sobre o verdadeiro pentecostalismo, permitam-me dizer e solicitar e até apelar, queridos e amados irmãos pentecostais, você da fé pentecostal, você que aceitou as convicções pentecostais, você que crê em Atos 1:8, quando ele disse: mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Batismo com o Espírito Santo é um spoiler que eu vou dar aqui. É poder para pregar. Atos 1:8, ele disse: mas vós recebereis dinamite, dunamis. Lá no original grego, virtude é poder, é dunamis, dinamis, é dinamite. Mas vós recebereis poder, dinamite, e ser-me-eis, a conjunção e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e confins da terra. Eis aqui o poder e a autoridade para os últimos dias. O mal de que nós padecemos agora é a necessidade de um legítimo avivamento do Espírito. Cheio do Espírito, nós faremos a nossa missão local em Jerusalém. Fazemos a nossa missão regional. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, local, regional, nacional e transmundial. A única maneira de agradecermos, de louvarmos a Deus, honrarmos a Deus, é estar cheio do Espírito Santo. Busque-o, porque é promessa do Pai. E Ele promete nesta manhã: dobre o seu joelho, acredite nele, na promessa poderosa do Pai. E Ele virá e fará você transbordar no Espírito Santo. Até o próximo encontro. Um grande abraço em nome de Jesus.